Bom, vamos lá, pessoal. Já vejo que o quórum está muito bom. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Hoje eu e a Carol vamos apresentar o tema valoração aduaneira, né? Vou ser muito breve e a Carol segue na sequência. O objetivo desse webinar de hoje é basicamente tratar de um assunto que desperta muito interesse para quem opera no comércio exterior, né? E, obviamente, em decorrência desse despertar de interesse, criar uma curiosidade aí em todos vocês para também buscar acrescentar, né, conhecimento naquilo que a gente está acostumado a lidar aí no dia a dia. E também sanar algumas dúvidas, né, decorrentes da nova legislação pertinente à valoração aduaneira, né? Legislação essa muito recente. E por que a gente resolveu tratar desse assunto hoje, né? Primeiro, por conta da complexidade, né, da legislação aduaneira. Basta imaginar que a Constituição Federal ela tem um único dispositivo que trata de aduana, né, que trata da relação de comércio exterior, né, de operação com a Receita Federal. E esse único dispositivo da Constituição acaba delegando a regulamentação disso à Receita Federal, o que significa que é como se fosse colocar, né, a raposa para vigiar o galinheiro, né? Então, fazendo aí essa paródia, é inevitável que a regulamentação acabe sendo algo que crie algumas ilegalidades, né? Então, em razão da complexidade dessa legislação, a gente resolveu também fazer esse webinar, né? E o assunto é tão complexo e instigante que basta imaginar que a Organização Mundial das Aduanas teve que emitir um guia para orientar as aduanas a como verificar a distinção entre o conceito de valoração aduaneira para preço de transferência, né? Mais recentemente, no final de 2021, o CARF acabou julgando um determinado caso, e neste caso, a relatora do caso acabou desconsiderando todos os métodos de valoração aduaneira e aplicou um método de preço de transferência, como se as legislações, os institutos, pudessem ser complementados, né, quando a gente entende que são algo absolutamente diferente. Então, assim, em razão de tudo isso que eu disse, em razão dessa, e cumprindo a minha promessa de ser breve na introdução, eu passo a palavra à Carol, que é nossa chefe, nossa líder do aduaneiro e do comércio internacional. Carol, que é graduada pela USP, mestrado em Direito Internacional e Relações Internacionais por Paris 2 e é doutorada também em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Então, Carol, fica à vontade, a palavra é sua, tá? Obrigada, Giuseppe. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Tá. Bom, então a ideia, como o Giuseppe já adiantou, é falar um pouco de como funciona a valoração aduaneira, né? Quais os principais pontos de atenção e comentar também o que tem de novidade, enfim, de alterações de pontos relevantes da Instrução Normativa 2090 de 2022, que saiu agora, que revogou a 327 de 2003, era uma instrução normativa bastante antiga, já que a gente tinha. O tema tinha sido colocado em consulta pública em 2019 e agora finalmente saiu a nova normativa de valoração aduaneira. E daí, o que é o valor aduaneiro, né? Para a gente começar da base. O valor aduaneiro vai ser utilizado para a base de cálculo dos tributos devidos na importação. A gente trata de valor aduaneiro especificamente na importação, na exportação esse termo não se aplica,
e ele vai servir de base para imposto de importação, IPI, PIS/COFINS de importação e também o ICMS, aí com algumas particularidades no ICMS. A base legal é o Acordo de Valoração Aduaneira do OMC, então toda a lógica do valor aduaneiro ela é internacional, ela é mundial, né? Praticamente todos os países aí, a gente tem poucos países hoje em dia fora do OMC, então todos eles aplicam o mesmo racional. É lógico que com algumas pequenas diferenças, o próprio acordo faculta os países decidir pela inclusão ou exclusão de determinadas rubricas dentro do valor aduaneiro, mas de maneira geral a lógica é sempre a mesma, quer dizer, os métodos de valoração e tudo mais que você usa aqui no Brasil, você também vai usar em outros países. Então, como eu falei, a instrução normativa, ela regulamenta o acordo de valoração aduaneira, então ela incorpora uma série de dispositivos do acordo e traz mais algumas especificações, alguns detalhamentos para as importações brasileiras, né? E além de substituir a Instrução Normativa 327, ela também incorpora as decisões, notas explicativas, opiniões consultivas, tanto da OMC, do Comitê de Valoração Aduaneira, quanto do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Aduanas. Isso já constava na Instrução Normativa 318 de 2003, mas o que a gente sentia muito no dia a dia é que isso era um pouco negligenciado pela fiscalização. Acho que os próprios fiscais não se atentavam tanto para o conteúdo dessas decisões, dessas notas, e muitas vezes acabavam deixando de fazer ajustes que eram preconizados ali, enfim, alguns casos concretos que são apresentados até para ilustrar o acordo. Como o José falou, a gente tem um tema bastante complexo e que eu acho que muitas vezes a própria fiscalização não domina tão bem. Então, o acordo de valoração aduaneira tem uma série de notas explicativas dentro do acordo, tem essas decisões e notas explicativas com opiniões consultivas da OMA e da OMC, que também complementam o acordo. Então, a leitura do acordo deve envolver todos esses aspectos que eles auxiliam muito na aplicação das regras de valoração aduaneira. E qual que é a lógica, né, do acordo? O que são os métodos de valoração aduaneira? A ideia é estabelecer um sistema equitativo, uniforme e neutro, acima de tudo, para a valoração aduaneira da mercadoria. Ou seja, o acordo trabalha tanto de um lado, de evitar que a fiscalização, que as aduanas majorem a base de cálculo dos tributos, do imposto de importação e outros tributos no Brasil, acaba entrando, e também impedir que os importadores manipulem o valor aduaneiro a fim de reduzir a base de cálculo dos tributos. Então, a ideia é sempre chegar num valor neutro e tanto quanto possível, o mais próximo possível do valor da transação, quer dizer, um valor real, um valor de mercado do produto que está sendo importado. Quando o valor da transação não pode ser aplicado, seja porque a gente não está falando de uma compra e venda, seja porque existem alguns aspectos que retiram o caráter de um preço normal de mercado, porque, enfim, existem condições atreladas a essa venda, vinculação entre partes e outros aspectos, você vai buscar o valor de bens idênticos, similares e alguns outros métodos, sendo proibido preços arbitrários ou fictícios. Nesse ponto, uma discussão que a gente tinha muito grande era os preços mínimos e preços de referência, que agora, enfim, saíram finalmente das aduanas, né? A legislação foi modificada já faz uns 2 anos, a SECEX tinha ali o poder de monitorar os preços para fins de mercado, e a gente sabe que para alguns produtos isso era aplicado também como requisito para a licença de importação. Então, não era propriamente um valor aduaneiro, mas a licença de importação era indeferida se o preço estivesse abaixo de um patamar ali, enfim, decidido pelas autoridades, e tinha muita crítica que isso violaria justamente o acordo de valoração aduaneira. Afinal, não pode se arbitrar um preço fictício para determinada transação.
Daí, quais são os métodos? Aqui a gente colocou os números, o quarto está faltando, seguindo a lógica do acordo de valoração aduaneira, são os artigos, tá? Então, são 6 métodos de valoração aduaneira, vai dos artigos 1 a 7 do acordo. Esses métodos têm que ser aplicados sempre sequencialmente, então, o segundo método só pode ser aplicado se o primeiro não puder ser aplicado, e assim por diante. A única possibilidade de alterar os métodos são os 5 e 6, né, valor de revenda e valor computado, mas é necessário uma anuência aí prévia da aduana para fazer essa inversão. E daí, partindo para o primeiro método, que é o que é normalmente aplicado nas operações, e realmente é o mais comum da gente ter. O valor da transação é o valor pago ao pagar das mercadorias de uma venda para o país de importação. E daí ele inclui todos os pagamentos efetuados ou efetuar, direto ou indiretamente, sempre como condição de venda da mercadoria. Então, mesmo que seja um pagamento a terceiro, se ele estiver vinculado à efetiva transação comercial, ele deve ser incluído no valor aduaneiro. São incluídas propagandas, garantias, promoções, enfim, tudo que tiver embutido no preço, né, faz parte da composição do preço, alguns gastos, enfim, administrativos, comerciais do produto. E é importante colocar aqui que descontos de transações anteriores, muitas vezes os importadores têm nota de crédito, exportador, seja porque houve algum, enfim, veio a menor o quantitativo de uma importação anterior, seja por, enfim, houve um problema de qualidade, etc. Se for feito um desconto na transação seguinte, ainda que tenha esse desconto no pagamento, o valor da mercadoria deve ser o valor cheio, sem considerar o desconto da transação anterior. Por quê? Porque a gente está falando do valor daquela importação daquela mercadoria. Se você vai pagar porque você está, de certa forma, descontando aí um valor que você teve no passado, isso não alteraria o valor da mercadoria que está sendo importada naquele momento. Então, para fins de base de cálculo dos tributos na importação, é importante considerar todo o valor. Então, o que a gente aconselha é colocar na fatura comercial o valor cheio, colocando ali o reporte de qual que é o desconto que o exportador está dando, mas declarar na declaração de importação, na declaração de importação, o valor cheio, tá? Porque daí você tem realmente sempre uma uniformidade entre os documentos de importação e aquilo que foi declarado. E acho que isso é importante em todos os aspectos das operações de importação, ter uma conformidade entre os documentos e aquilo que está sendo declarado, porque qualquer inconsistência pode ser sim questionada pela aduana. Isso costuma causar dificuldades e muitas vezes aplicação de multas. E daí o que entra no valor da transação, além do valor pago a pagar? O primeiro deles é frete e seguro internacional. O frete internacional e seguro internacional sempre entram no valor aduaneiro, independentemente se quem está pagando pelo frete é o importador ou o exportador. Então, na verdade, a gente tem sempre o valor aduaneiro, vai ser um preço equivalente a um preço na base CIF, que é o Cost and Freight, Insurance and Freight. Tá? O acordo, a nova instrução normativa agora, ela fala também dos custos efetivamente incorridos, inclusive em caso de transporte gratuito, ou bens que entrem no país por seus próprios meios. E aqui é uma alteração do que a gente tinha na instrução normativa anterior, que ela falava antigamente em custos normalmente incorridos, dando a entender que, enfim, você tinha que colocar ali preços de mercado, mesmo se por algum motivo, enfim, fosse a própria empresa fazendo transporte, esse transporte fosse gratuito. Agora a gente tem essa mudança aqui dos custos efetivamente incorridos. Então, enfim, abre margem aí para uma redução da base do valor aduaneiro em algumas situações específicas. E daí está excluído do valor aduaneiro transportes e seguros incorridos no Brasil. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem no preço da mercadoria a condição de venda delivered at place, que são os incoterms que prevêem a entrega da mercadoria já depois da chegada no território nacional,
que é importante nesse momento? Ainda que o preço esteja, o frete nacional esteja incluído no valor, eles têm que estar destacado na fatura comercial para poder ser feita a exclusão do valor aduaneiro. Se não está destacado, se a fatura comercial traz o preço cheio, a aduana vai considerar o valor integral, inclusive com o frete nacional. Então, vocês têm uma majoração aí do valor aduaneiro desnecessária, né? Então é importante pedir para o exportador destacar esse valor. A gente sabe que às vezes tem uma certa resistência, porque não quer se abrir o preço, mas isso ajuda a reduzir a base de cálculo dos tributos, senão você vai pagar em cima de uma base majorada. Em seguida, a gente teve finalmente a exclusão da capatazia. Acho que quem atua na área conhece muito bem, é uma longa discussão que se teve. Durante muitos anos se discutia que a capatazia não deveria ser incluída na base de cálculo, né, no valor aduaneiro, com decisões favoráveis de tribunais superiores. Essa jurisprudência se inverteu. Acho que em 2020 foi decidido que a capatazia deveria ser incluída no valor aduaneiro, e agora saiu, no meados desse ano, um decreto formalmente excluindo a capatazia do valor aduaneiro. Então, a nova instrução normativa já contemplou isso, né? Os custos de descarregamento aqui no Brasil devem ser excluídos. Tudo que é feito lá fora está incluído no valor aduaneiro, né? Ele inclui até a chegada, todos os custos incorridos até a chegada da mercadoria no Brasil, mas o que é incorrido aqui no Brasil está excluído do valor aduaneiro. Eu acho que sobra aqui uma discussão no ICMS. Como eu falei, o ICMS, a legislação fala, traz termos um pouco diferentes e fala em despesas aduaneiras. Alguns estados vinculam isso à legislação federal, então utilizar o que está sendo utilizado pela legislação federal, mas existem alguns estados, aí a gente até fez um levantamento, Bahia, Goiás, Minas Gerais, prevê a inclusão da capatazia. Outros estados têm uma redação mais ampla, uma definição mais aberta, que permite, aí, de certa maneira, uma discussão se a capatazia deve ou não estar incluído no valor utilizado de base de cálculo do ICMS. E a gente também já ouviu que alguns estados que, mesmo vinculando a legislação federal, colocam de vez em quando exigências de que o ICMS deveria ser calculado a partir do valor aduaneiro com a inclusão da capatazia. Então, esse é um ponto de atenção. Eu acho que a gente entende que existe muita margem para discussão disso, inclusive judicialização dessa exigência de inclusão da capatazia para fins de ICMS, mas é um ponto que ainda não está claro como os estados vão incorporar as alterações feitas na legislação federal. Bom, outros ajustes que a gente tem, daí, enfim, costumam ser um pouco menos polêmicos. Valores que são suportados pelo comprador e não estão incluídos no preço, então comissões e corretagens, custos de embalagem da mercadoria, os custos de embalar, como eu disse, a ideia é evitar que os importadores segreguem o preço e decomponham o valor a ser pago para, enfim, atribuir um valor menor à mercadoria e ter outros custos aí por fora, o que permitiria aí uma redução da base de cálculo dos tributos devidos na importação. Então, se esses valores não estiverem incluídos no preço, eles têm que ser incluídos para fins de cálculo do valor aduaneiro, com base no valor da transação. Parcelas de resultado de revenda que sejam devidos para o vendedor, inclusão de valor de materiais, ferramentas, arte design, quer dizer, você não pode, por exemplo, pagar um valor a título de design do produto e outro a título só do produto e declarar o valor aduaneiro a partir só desse valor do produto, excluídos os custos aí de design, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser embutido, sim, no valor aduaneiro. A gente tem uma discussão aqui que é a questão de serviços e bens, né? A legislação aduaneira, acho que muito no Brasil, mas internacionalmente também, ainda tem uma dificuldade muito grande
de enxergar o que se discute, que é uma servicificação do comércio exterior, quer dizer, cada vez mais o comércio exterior é composto por serviço. Você tem, às vezes, o design de um produto é feito na Itália, mas a fabricação do produto se dá na Coreia. Então, você tem aí uma transação de serviços que, no final, é embutida no preço do produto, mas que a legislação não permite segregar. Isso entra como valor do bem, e não como um serviço autônomo, aí, com regras próprias e tributação própria. E daí, o outro ponto de ajuste importante são os royalties. Esse aqui, eu acho que é um dos pontos mais controversos. Se você pegar os pareceres da OMA, as opiniões consultivas e tudo mais, existem uma série de estudos sobre quando o royalty deve ou não ser incluído, por conta muito da forma que foi feita essa redação do acordo de valoração aduaneira, refletido aqui na legislação brasileira, mas que, enfim, tem particularidades e acaba sendo muito em estudo caso a caso. Então, quando os royalties e direitos de licença devem ser incluídos no valor aduaneiro? Quando eles estiverem relacionados com a mercadoria e forem pagos como condição de venda da mercadoria. E essa definição do que é uma condição de venda é o ponto controverso, tá? A legislação agora trouxe alguns exemplos de situações que os royalties devem ser incluídos em linha já com as decisões aí da OMA e do OMC. Então, por exemplo, eles são devidos quando os royalties se aplicam sobre os insumos utilizados na produção do bem que vai ser importado, né? Então, a produção no exterior envolve um insumo sujeito às royalties, isso está sendo suportado pelo comprador da mercadoria, de alguma forma, então esse valor tem que ser incluído, sim, no valor aduaneiro. E quando existe condição de venda, quando a obrigatoriedade do pagamento de royalties decorre da aquisição de mercadoria importada, inclusive como condição para a sua produção, independentemente da relação do licitante, vendedor ou comprador. Quer dizer, se você está importando, por exemplo, um produto licenciado que é fabricado por um terceiro, então você vai pagar pelo produto para o exportador e os direitos de licença para o detentor dos direitos. Ainda assim, esses valores, se tiverem vinculados à mercadoria, quer dizer, o quantitativo que você tem que pagar está diretamente relacionado ao quantitativo importado, por exemplo. Nesses casos, os royalties devem ser incluídos, ainda que você esteja pagando por um terceiro. Então, acho que esse é um ponto que merece atenção, porque realmente é bastante específico, é muito caso a caso a análise de que horas que os royalties têm que ser incluídos no valor aduaneiro. Daí a gente tem juros têm que ser excluídos do valor, podem ser excluídos do valor aduaneiro, desde que eles sejam destacados no preço, isso vale, como eu disse, para todas as exclusões, é importante sempre a fatura comercial trazer o destaque dos valores que vão ser tirados do preço da mercadoria. Tem que ter um acordo por escrito, financiamento, ainda que esse financiamento seja feito pelo próprio exportador, isso tem que estar acordado, e a taxa de juros a ser paga ela não pode ser diferente, enfim, está desalinhada do usualmente praticado no país e no momento que o financiamento tenha sido concedido. E daí se inclui, por exemplo, países que têm taxas de juros habitualmente mais baixas, você não pode aplicar uma taxa, às vezes, brasileira, até que às vezes é muito mais alta do que alguns outros lugares. Então, essas particularidades podem ser consideradas e podem ser questionadas. E daí, quando que não pode ser aplicado o valor da transação? Que era o primeiro método, a gente ainda está nele, como eu disse, ele é o mais complexo. Quando existem restrições ao uso do bem ou à cessão do bem que afetem o valor de maneira substancial, então o vendedor impõe as condições para esse bem que, de certa maneira, altere seu valor. Quando tiver uma condição contra a prestação de valor inestimável, então, enfim, o comprador adquire essa mercadoria sujeita aí a alguma condição, alguma prestação que ele tem que dar para o vendedor, isso não possa ser estimado. Se ele puder ser estimado, você
compor isso no valor aduaneiro, fazendo os ajustes. Se algum dos ajustes que eu mencionei antes não puderem ser quantificados, estão muito vinculado também à questão de valor inestimável. E o último, que é o ponto que gera mais dúvidas e mais atenção da fiscalização e também mais autuações, é a vinculação entre o vendedor e o comprador. E aqui é importante colocar, a mera vinculação entre o comprador e o vendedor não é suficiente para descaracterizar o valor da transação. Ela pode ser feita quando houver essa vinculação, tiver influência no preço, a gente vai tratar de que situações que existe essa influência, como é comprovada essa influência no preço. Isso vale, inclusive, em casos de importação por encomenda, quando há vinculação entre o exportador e o adquirente final. Isso foi trazido pela nova instrução normativa, inclusive, no passado, em 2020, tinha uma solução de consultas da Receita Federal, entendendo que não se aplicava, por ausência de previsão legal, essa previsão na importação por encomenda. Então, a partir de agora, existe previsão legal sobre isso. Se tem uma importação por encomenda, está usando uma trading company, mas é uma importação dentro do grupo, as regras de valoração aduaneira de vinculação do preço vão se aplicar. Então, entendo que essa solução de consulta cai na prática, tá? E existe uma vinculação presumida quando não for possível confirmar a composição societária e a existência de fato do vendedor. Isso acontece seja pela utilização de algum artifício pelo importador ou pela própria legislação do país onde está o exportador. Isso acontece muito em caso de empresas em paraísos fiscais, enfim, que nem sempre é possível comprovar aí qual que é a composição societária para demonstrar que não são empresas do mesmo grupo econômico. E daí, quais são, como se comprova que não houve influência no preço, né? O acordo estabelece, e a instrução normativa incorpora isso, que não houve influência no preço e, portanto, o valor da transação tem que ser aceito pela aduana quando os valores de venda da mercadoria se aproximarem muito de valores de venda de mercadorias idênticas para pessoas não vinculadas, calcular, ou em caso de o valor de revenda, decompostos todos os custos incorridos na operação de revenda, ele tiver alinhado ao valor da transação, quer dizer, na verdade, você demonstra que a exportação foi feita a um preço tal que permite aí ao importador que vai revender esse produto incorrer, enfim, nas despesas normais e alguma margem de lucro na revenda deste produto. Então, mostra que ele ainda é um preço de mercado, quer dizer, você não está deixando aí um preço menor e colocando lucro aqui no país para fins de redução da base de cálculo dos tributos devidos na importação, e valor computado, que é o valor calculado a partir do custo de produção da mercadoria importada. O que é importante destacar aqui? A primeira coisa, esses métodos, né, essas considerações, nada mais são do que os outros métodos de valoração aduaneira. Tá? Então, na prática, o acordo acaba admitindo, se você comprovar que o valor da transação se aproxima muito a um dos valores que seriam atribuídos de acordo com os outros métodos de valoração aduaneira, está comprovado que não houve a vinculação, a influência do preço decorrente da vinculação entre o vendedor e o comprador, então o valor da transação deve ser aceito. A ideia é que é sempre chegar, né, num preço de mercado, por assim dizer, né, mostrar que essa mera influência não está impedindo aí uma transação comercial normal, por assim dizer, mas esses métodos aqui não precisam ser aplicados de maneira sequencial, quer dizer, se o importador comprovar qualquer um desses métodos, por meio de qualquer um desses métodos, que o valor se aproxima muito, o valor dele vai ser aceito, a aduana não pode autuar aí por uma incorreção do valor aduaneiro. E daí, enfim, é sempre ao mesmo tempo, ou aproximadamente ao mesmo tempo, a gente tem exigências aí de 90 dias em alguns casos, então é importante fazer esses ajustes aí de prazo, tá? Até por conta de flutuação de preços em alguns setores, isso é muito mais intenso. Bom,
E daí, se a fiscalização aduaneira tiver motivos para duvidar, para ter uma dúvida razoáveis de que houve uma influência do preço, ela tem que dar oportunidade para o importador comprovar que o valor está de acordo com um dos métodos que a gente apontou anteriormente. E daí entra que a avaliação pode incluir demonstrativos de cálculo de preço de transferência, como o José tratou lá atrás. Os preços de transferência, eles são diferentes, a legislação é diferente da de valoração aduaneira, apesar deles seguirem a mesma lógica. O preço de transferência também aí tem um objetivo de garantir que as operações entre partes vinculadas estejam em linha com preços de mercado, por assim dizer, mas existem pequenos ajustes aí, enfim, algumas considerações diferentes entre preço de transferência e valor aduaneiro, mas a nova normativa aceitou que a demonstração de cálculos de valor de transferência para fins do valor computado podem ser utilizados para demonstrar que não houve influência do preço. E daí a fiscalização pode solicitar ao comprador ou importador por conta e ordem que demonstre que a vinculação não influenciou o preço. E aqui a gente tem outra novidade na instrução normativa, de dois lados. Primeiro, a inclusão aí do importador por conta e ordem, uma inclusão expressa, e a segunda é que, da forma que foi redigida a nova normativa, a impressão que a gente tem é que houve uma inversão do ônus da prova, quer dizer, agora cabe ao importador demonstrar que não houve a vinculação, ao invés da aduana fundamentar ter dúvidas sobre o valor da transação declarado, e a partir dessas dúvidas, daí sim, pedir esclarecimentos para o importador, que era o que acontecia na normativa anterior. A gente entende que dá para fundamentar, enfim, rebater, de que essa demonstração não pode ser pedida à torta e à direita, né? Quer dizer, a fiscalização ainda tem um dever de fundamentar suas decisões, um auto de infração ele não pode ser feito sem fundamentação de por que o preço está sendo desconsiderado, mas fato é que a nova instrução normativa trouxe aí uma abertura para uma inversão do ônus da prova, então é importante os importadores estarem de olho, principalmente em importações de partes vinculadas, como é que eles estão fazendo a composição desse preço, guardar, enfim, todos os documentos relacionados para qual cálculo foi feito, enfim, como foi apurado o valor da transação, aí como o que se considerou para usar isso, para se vier um pedido aí de informações, isso puder, o importador poder apresentar uma resposta robusta para a fiscalização e evitar qualquer autuação. Uma outra hipótese de vinculação, de não aplicação do valor da transação, é na ausência de resposta ou resposta insuficiente à intimação da fiscalização ou na apresentação dos documentos comprobatórios. Isso é outra novidade aí da instrução normativa, quer dizer, aqui você tem uma presunção de não utilização do valor da transação. De novo, é polêmico isso, né? Quer dizer, até porque o acordo não prevê que a fiscalização possa descaracterizar o valor sem, pelo menos, fundamentar quais são as dúvidas, quais são os indícios que levaram ela a entender que aquele preço, o valor da transação não se aplicaria, mas aqui você traz uma presunção de que a mera ausência de resposta seria suficiente para isso. Isso é um ponto que deve gerar debates no futuro, possivelmente deve gerar autuações, em caso, enfim, o importador perdeu a intimação, perdeu o prazo, então é muito importante ficar atento a isso, para não ter que entrar nesse tipo de discussão. E daí, enfim, se não for aplicado o valor da transação, a fiscalização, essa normativa determina que ela vai aplicar, vai fazer a revaloração da mercadoria conforme os métodos substitutivos. E aqui a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, existe uma diferença entre aí uma revaloração e o arbitramento do valor aduaneiro que acontece em causa de fraude, que tem algumas particularidades. Então, passando agora, finalmente, para os métodos substitutivos. Quer dizer, quando o valor da transação não puder ser aplicado,
por qualquer dos motivos que eu apresentei anteriormente, o importador deve recorrer, ou a fiscalização vai recorrer, a um dos métodos substitutivos, sempre seguindo a sequência prevista no acordo, tá? Então, um método 3, 4, 5 só podem ser aplicados se o anterior não puder ser aplicado, não é possível escolher qual método vai ser utilizado. E daí a gente tem o primeiro método substitutivo, fala no valor da transação de mercadorias idênticas, e se não houver mercadorias idênticas, é possível considerar o valor de mercadorias similares. Essas mercadorias têm que ser vendidas para o Brasil, exportadas ao mesmo tempo, ou um tempo aproximado, e a venda tem que ser no mesmo nível comercial, e aqui a gente fala muito, por exemplo, de atacado e varejo, e substancialmente na mesma quantidade, sendo que é possível realizar esses ajustes. A gente vê muito que a aduana muitas vezes ignora essa previsão de ajustes. Então, já vi comparações de toneladas de mercadoria a uma compra feita de uma amostra aí de 3 quilos. Então, esse tipo de comparação ela é certamente uma violação ao estabelecido no acordo de valoração aduaneira, porque não foram efetuados os ajustes de quantidade que são previstos no acordo. É natural que quanto maior o volume comercializado, você tem um preço reduzido. Em várias situações, o acordo traz previsões, você sempre vai usar o maior quantitativo e o valor mais baixo para considerar, justamente para não onerar indevidamente o importador. A novidade que a nova instrução normativa traz é que somente serão considerados idênticos ou similares mercadorias produzidas no mesmo país e preferencialmente pelo mesmo produtor. O mesmo produtor pode ser desconsiderado se não houver exportações de mercadorias idênticas, mas aqui houve uma restrição da utilização desses métodos, porque elas devem ser produzidas no mesmo país. Isso traz vantagens e desvantagens. A gente sabe que em alguns setores é muito comum ter variações grandes de preço, enfim, entre produtores, entre países produtores, por conta até das características do produto, mas ainda que eles sejam similares, isso era utilizado pela fiscalização, então você tinha produtos com qualidades diferentes, isso muito para commodities, com especificações técnicas diferentes, que a aduana tendia a comparar como se fosse a mesma coisa, e isso, claro, que tem impacto direto no preço. Mas, por outro lado, isso limita importadores que utilizavam esses métodos e que naquele país não existia aí outras exportações do produto para serem utilizados como valor parâmetro para o valor aduaneiro. Então, isso é uma coisa que merece atenção. Quem utilizava esses métodos precisa olhar se continua em conformidade. Como eu disse, sempre considerado o valor mais baixo entre mais de um valor encontrado, e é possível agora solicitar informações aduanas, inclusive antes do embarque das mercadorias, antes de uma exigência que tinha que ser posterior ao embarque. E, por fim, os valores têm que ser ratificados pela Receita Federal. Essa é uma questão que, enfim, não é muito clara até hoje, já existia na normativa anterior, mas não está muito claro o que é essa ratificação de valores pela Receita Federal. Não existe uma ratificação prévia, a própria Receita usa valores que ela apurou em outras situações para autuar importadores, mas, enfim, na hora que o importador está utilizando esse método, ele deveria utilizar valores ratificados pela Receita. Seguindo para o quinto método, agora a gente tem o valor de revenda da mercadoria. Como eu disse, o artigo 4º do acordo, ele trata da possibilidade de inversão do artigo 5 com o artigo 6, mediante autorização da aduana. Então, a gente tem o valor de revenda. Então, quando não houver mercadorias idênticas ou similares, o importador deve partir para o cálculo a partir do valor de revenda da mercadoria. A revenda no estado que o produto se encontra, então, sem qualquer industrialização, sempre com base na venda de maior quantidade, né? Como eu disse, a ideia do acordo é justamente evitar e trazer os ajustes relativos a níveis comerciais, né, que a gente tem. Então,
o maior quantitativo no tempo da importação, e daí a gente está falando aqui em 90 dias, né? Então, uma revenda que tenha sido feita no prazo de 90 dias da importação, nem sempre vai ser da exata mesma mercadoria que foi vendida, às vezes fica em estoque, enfim, mas é a revenda feita no tempo aproximado, se o importador tem aí um fluxo constante de importações. E revenda a pessoa não vinculada. Deste preço de revenda são descontadas todos os custos que são incorridos pelo importador no ato da revenda. Então, comissões, lucros, despesas gerais que ele tem incorrido, os custos de transporte incorridos no Brasil, os próprios tributos aduaneiros e os tributos nacionais, né, pagos em razão da importação e da revenda, tudo isso vai ser descontado para chegar em qual que é o valor aduaneiro da mercadoria. É possível considerar o valor de mercadoria processada, se não houver a revenda no estado que a mercadoria se encontra. Neste caso, tem que também descontar os custos incorridos no processamento, enfim, no beneficiamento da mercadoria. Aí, partindo para o artigo 6, que trata do valor computado. O valor computado ele é calculado qual que é o custo de produção da mercadoria acrescida aí de uma margem de lucro e de despesas normalmente incorridas na venda. Então, entre as comissões que a gente citou lá em cima, despesas de publicidade e tudo mais, que são incluídas no valor aduaneiro por força dos ajustes, no caso do valor da transação, aqui também são computadas para fins de cálculo de qual que é o valor computado, tá, da mercadoria. A dificuldade principal neste caso é a de acesso às informações. Em alguns casos, os produtos têm insumos que são commodities, que têm preços internacionais, e essa apuração é mais simples, mas na maioria das vezes isso requer informações do próprio exportador. Então, a aduana pode ter acesso à informação, se autorizado pelo exportador, ela pode, inclusive, verificar essas informações, mas depende da anuência do exportador. E a gente sabe, então, que na prática é mais comum você conseguir utilizar esse método quando são empresas do mesmo grupo, que daí, obviamente, o exportador permite o acesso a esse tipo de informação para, inclusive, favorecer uma defesa do importador do mesmo grupo, quando são partes independentes, que o exportador não tem nenhum interesse em abrir os componentes do custo que vão mostrar qual que é o preço praticado, qual que é a margem de lucro que ele está tendo. Então, nesses casos, é mais difícil a utilização desse método, por conta dessa dificuldade de acesso às informações. E o último critério, quer dizer, quando nenhum dos outros critérios estiver disponível, é um critério, claro, muito mais aberto, a utilização de critérios razoáveis, condizentes com o princípio do acordo. E daí as notas do acordo trazem que eles devem ser, de preferência, baseados em um dos métodos anteriores, mas com a devida flexibilidade. Então, por exemplo, você tem uma revenda, mas ela não ocorreu dentro dos 90 dias, ela ocorreu 180 dias, enfim, prazo mais alongado aí da revenda. Neste caso, você pode recorrer, por exemplo, ao 7º método de valoração aduaneira, justificando que você calculou o valor ali a partir dessa operação de revenda, com uma flexibilidade quanto ao prazo, já que não existiria uma revenda num prazo mais curto, e daí realizando os ajustes necessários em decorrência dessa flexibilidade. Ele é muito difícil de aplicar, esse método, por conta do quanto que ele é aberto, né? Então é difícil apurar o que a Receita vai considerar, o que ela vai aceitar, o que ele não vai aceitar. Tem muito mais margem para debate aqui, enfim, costuma ter mais dificuldades, mas, enfim, às vezes existem uma série de situações que realmente não permitem a utilização de nenhum método anterior e tem que se recorrer a isso. O que não pode ser usado neste caso? Preço de venda de mercadorias nacionais não podem servir de parâmetro para apuração do método substitutivo, nem por parte da Receita, nem por parte do importador. Então, de novo, o acordo tenta ser neutro, então a ideia não é nem majorar, nem reduzir aí a base de cálculo dos tributos.
Não pode ser utilizado um preço mais alto entre dois valores alternativos, a lógica do acordo é sempre a utilização do valor mais baixo, caso seja encontrado mais de um, que acontece com frequência. O preço de venda interna no país de exportação, que a gente considera, assim como no caso das mercadorias nacionais, particularidade de cada mercado, né? O preço de exportação para um terceiro país também não pode ser utilizado, e preços mínimos arbitrários ou fictícios, que é vedado pelo acordo. Regimes especiais, isso é outra novidade do acordo. A normativa anterior, ela falava nos valores normalmente praticados de acordo com o setor, etc. Aqui não, ela traz a valoração com base nos métodos substitutivos, então ela faz uma referência direta à utilização dos métodos substitutivos em caso de utilização de regime especial que não tem uma operação de venda na mercadoria. Então, isso acontece, por exemplo, no regime de admissão temporária, onde a mercadoria entra em comodato, um aluguel, por exemplo, não se aplica no caso, por exemplo, de um drawback, onde há uma compra de insumos, ainda que, enfim, vai ser exportada com benefício. Neste caso, a compra, o que vale é o valor da transação, a não ser que ele não possa ser aplicado pelos motivos que a gente apontou desde o início. Na exportação temporária, a nova normativa também explica como ela deve ser apurada, o valor na importação, então, a partir do valor exportado. Isso não era trazido na Instrução Normativa de Valoração Aduaneira, mas está em linha no que está disposto na Instrução Normativa 1600 de 2015, que é a que trata de exportação temporária para beneficiamento. Tá? Então, enfim, não houve uma mudança aqui, mas houve a referência aí cruzada entre as duas legislações. E, por fim, na fiscalização, né? Como é que funciona e o que a gente tem aqui de novidades. O primeiro ponto é que a legislação agora fala em verificação da adequação do valor declarado após a liberação da mercadoria. Então, portanto, seria uma revisão aduaneira. Isso foi um ponto que, inclusive, mudou em comparação a minuta que foi colocada em consulta pública dessa nova regra de valoração aduaneira. A consulta pública previa que o controle podia ser feito tanto durante o despacho aduaneiro quanto em sede de revisão aduaneira, então agora foi feita essa modificação e restringida ao momento posterior à liberação da mercadoria. Eu acho que esse é um ponto bastante positivo, porque, enfim, a gente sabe que qualquer fiscalização durante o desembaraço aduaneiro atrasa muito, gera uma série de custos para o importador, retenções de mercadoria, enfim, as situações são sempre mais complicadas. Isso está em linha com todos os procedimentos adotados pelo governo, visando facilitação do comércio, então, deixar todas as fiscalizações, questões que sejam de menor risco para o momento posterior ao desembaraço e focar a fiscalização durante o desembaraço para mercadorias que efetivamente tragam risco, aí a entrada no país seja mais grave, né? Enfim. Então, isso é uma novidade, acho que bastante positiva. O que é importante em face disso? A guarda de documentos sempre foi obrigatória, mas a tendência cada vez maior é que essa fiscalização aconteça no momento pós-desembaraço. E, por outro lado, isso não implica na eliminação do canal cinza. O canal cinza existe em caso de suspeita de fraude, e a gente entende que, nesses casos, quando houver suspeita de fraude no preço, o que é diferente de um mero erro na aplicação dos métodos de valoração, nesses casos, ainda é possível a fiscalização reter a mercadoria durante o despacho aduaneiro, tá? Então, aqui a gente tem uma distinção importante, a subvaloração, que seria esse erro na aplicação dos métodos, e o subfaturamento, que é uma falsidade de material ideológico com relação ao preço efetivamente pago. Às vezes você tem, inclusive, enfim, uma fatura que a fiscalização está questionando. Não, o que está declarado na fatura não corresponde aos fatos, né? Então, se tem um pagamento aí por fora, enfim, outras situações. Então, nessas suspeitas de fraude, a gente teria ainda esses riscos. A obrigação de prestação de informação por qualquer pessoa relacionada à operação. Isso inclui trading companies, em caso
de encomenda ou conta e ordem, tá? E quais são que situações que a fiscalização pode alegar ter dúvidas sobre o preço praticado, né? Considerando os preços praticados em mercadorias idênticas ou similares, cotações de preço internacionais, custos de produção, etc. Se a gente olhar aqui, por exemplo, cotações de preços internacionais, ela não é um método de valoração aduaneira. Ela pode servir de indício para aplicação do preço, para apuração de dúvidas e exigência de outras informações, mas ela não deveria servir de base para uma revaloração. Então, ela pode servir de indício, mas ela não pode determinar, por exemplo, o valor aduaneiro que vai ser aplicado. E aqui entra de novo, a legislação trouxe a previsão de comparação com os preços de transferência, isso também pode ensejar dúvidas aí da fiscalização. E outro ponto que a gente tem aqui é o catálogo de produtos que foram publicados, parte agora dos atributos. A tendência é que isso, quando seja implementado, traga uma facilidade muito grande da fiscalização de comparar os preços dessas mercadorias idênticas ou similares. Quem não está familiarizado, o catálogo de produto está sendo implementado ainda no Siscomex. A ideia é que o importador tenha ali, cada importador vai ter seu próprio catálogo com todos os produtos que são importados por ele, isso vai alimentar a declaração de importação, e ali ele vai especificar, enfim, as características do produto, a partir de atributos que estão sendo definidos aí pela Receita Federal. Parte desses atributos já foram publicados, parte ainda deve sair daqui a pouco, e a tendência é que esse catálogo de produtos daqui a pouco seja obrigatório. Quando esse sistema estiver implementado, a tendência aí é que a Receita Federal vai ter uma fonte de informação muito boa para cruzamento de dados, quer dizer, ela vai ter detalhamentos das mercadorias praticadas por cada importador e vai permitir muito facilmente aí cruzar dados entre importadores diferentes, entre passado e presente, para saber o que está sendo importado, que situações as mercadorias são idênticas e tem uma divergência muito grande de preço. Então, a gente tem a impressão de que as investigações sobre valoração aduaneira, fiscalização sobre valoração aduaneira, vão aumentar no futuro por conta disso, tá? Um outro ponto importante é reajustes do preço pelo próprio importador. A gente já ouve muito, mas se eu aumentar mais de 10% o preço da mercadoria ou diminuir, eu vou ter problema de valoração aduaneira. O mero aumento ou diminuição do preço, por si só, ele não implica em um erro de valoração, ele por si só não prova nada, tá? Como a gente mostrou ao longo de toda a apresentação, é preciso demonstrar não só as dúvidas razoáveis, mas, enfim, efetivamente descaracterizar o valor da transação. O que esse reajuste abrupto pode causar é uma suspeita, chamar a atenção da fiscalização, criar aí um alerta no Siscomex disso cair para canal vermelho, enfim, esse tipo de situação para que a fiscalização possa efetivamente pedir mais informações e daí apurar se o valor está correto ou não, tá? Mas o mero reajuste pode decorrer de uma série de situações normais de mercado, aumento de insumos, etc. Enfim, a própria política de preço da companhia, uma série de situações que por si só não descaracterizam o valor declarado, tá? E daí, indo para o último slide agora, são os casos de subfaturamento. Como eu falei, é uma situação diferente do mero erro de aplicação. Desculpa, pode Carol, falar. deixa eu só fazer, já que a gente está no último slide, aproveitar a oportunidade para dizer, para quem nos está assistindo, o quórum está excelente, excepcional, agradeço aí a presença de todos. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta no chat, tá? A gente está no último slide, queria aproveitar a oportunidade. E até, Carol, é até oportuno porque a gente, esse slide do subfaturamento e o cotejo que você fez em relação à subvaloração é da maior importância, né? Porque uma situação pode gerar o perdimento, né? A questão de subfaturamento, porque é fraude. Subvaloração não, é erro, e eventualmente você pode brigar por uma correção sem ter a penalidade mais grave da operação de comércio exterior, né? Então, eu só queria aproveitar aí a oportunidade para
pedir para você destacar um pouco mais essa questão aí do subfaturamento, tá? E os riscos. Ótimo. Bom, então, enfim, quem tiver perguntas, a gente vai responder logo na sequência, fiquem à vontade para falar no chat. Os casos de subfaturamento, então, são casos que houve fraude, sonegação, conluio, né? Ele deveria demonstrar uma má fé do importador, um dolo, uma ação dolosa do importador, de efetivamente dissimular esse valor. A gente sabe que a Receita muitas vezes ignora esse requisito, ela traz uma confusão, sim, entre erros de valoração e um subfaturamento, tá? Muitas vezes isso a gente consegue, o CARF tem uma jurisprudência já um pouco melhor, de que a fiscalização tem que comprovar que houve um dolo para poder aplicar as penalidades, enfim, o arbitramento do preço, que isso é uma situação muito diferente do erro de valoração, tá? Então, o que acontece em caso de subfaturamento, né? Seria feito o arbitramento do preço com base no preço de exportação de mercadoria idêntica ao preço no mercado internacional, a partir de cotação de bolsas, critérios razoáveis, ou mesmo um laudo emitido por entidade técnica especializada. Qual que é o entendimento aqui? Entendimento, inclusive no CARF, é que o subfaturamento afasta o acordo de valoração aduaneira, as disposições do acordo de valoração aduaneira. É um entendimento um pouco controverso, porque, na verdade, o que o acordo fala é que a administração não é obrigada a aceitar documentos fraudulentos, por óbvio, né? Ela tem o direito de buscar a realidade dos fatos, mas existe uma solução, uma opinião consultiva aí do comitê que realmente traz um pouco esse entendimento de que o acordo seria afastado, neste caso de fraude, e a legislação nacional pode dispor como é que é aplicado o preço. Existe uma multa específica neste caso, que é 100% da diferença entre o preço declarado e arbitrado, além da diferença tributária e da multa de ofício de 75%, costuma entrar aqui multa também de 1% de erro na declaração de importação, e como o José falou, é uma situação que enseja a aplicação de perdimento, tá? O regulamento aduaneiro foi alterado recentemente para estabelecer que falsidade ideológica exclusivamente referente a preço não enseja a aplicação da pena de perdimento. O dispositivo não fala em falsidade material, e a gente enxerga que a Receita continua aplicando pena de perdimento em muitas hipóteses. A pena de perdimento é a penalidade mais grave que a gente tem na aduana. Ela implica na retenção da mercadoria, ou quando a mercadoria não estiver mais disponível, se for aplicado em sede de revisão aduaneira, na aplicação de multa equivalente a 100% do valor aduaneiro. Acaba sendo um valor muito grande, especialmente quando a gente está falando aí de um fluxo de importações, né? Então, a Receita pega 5 anos de importações entre empresas vinculadas, por exemplo, que tenham certas características. Isso dá valores muito, muito relevantes, que impactam muito na empresa. Então, acho que é um ponto de muita atenção, tanto um cuidado na apuração do preço, para não ser submetido a essa fiscalização, quanto quando surge uma fiscalização sobre valor aduaneiro, todo um cuidado já desde a fase de apresentação de informações, esclarecimentos para a Receita Federal, para já trabalhar o caso, para evitar que haja esse entendimento de que houve aí uma fraude material, enfim, e que enseja a aplicação de pena de perdimento. Então, bom, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa no chat. Tem alguma pergunta? Não estou conseguindo ver aqui. Não. Bom, a gente encerrou um pouco aqui, acho que a apresentação. Agradecer a participação de todos. Como a gente falou, é um tema bastante complicado e que tem muito mau entendimento da própria Receita Federal sobre o tema, quanto, enfim,
e deve gerar mais fiscalizações no futuro. Como a Carol falou, a gente se coloca à disposição, os e-mails estão aí na apresentação, caso vocês queiram fazer as perguntas, pode mandar um e-mail direto para a gente, que a gente também se prontifica a responder e sanar as dúvidas aí na medida do possível. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, Carol, parabéns aí pela apresentação, foi excepcional. Obrigada e bom dia a todos.